Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2025. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Terminamos o livro de Atos e agora vamos ler dois livros do Velho Testamento, como combinamos desde o início, lendo dois livros do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Então agora nós vamos ler primeiro e segundo Reis. Hoje vamos começar primeiro Reis. Lembrando que quando lemos Samuel, lemos a história do estabelecimento do reino de Israel por meio de Samuel, que era o profeta e juiz da época. Então ele foi orientado por Deus a escolher Saul como rei de Israel. Na sequência, Saul foi rejeitado e Samuel foi usado para escolher Davi como rei de Israel, o homem chamado o homem segundo o coração de Deus. E aí nós lemos a maior parte da história de Davi. Agora Davi já está idoso e no final da sua vida. E Reis, primeiro livro de Reis, inicia com um dos filhos de Davi se declarando rei. Já havia sido profetizado que Salomão seria o sucessor de Davi. Mas Absalão quis usurpar o trono, terminou morrendo, como nós lemos lá em Samuel. Agora, mais um filho de Davi se declara rei sem a permissão do pai, ou sem a bênção do pai Davi. E diz assim: quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva o rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecê-lo. Está aí uma situação peculiar à idade avançada de Davi. Estão procurando uma mulher e aí falam de uma moça virgem para ser a cuidadora de Davi, inclusive dormir com ele para aquecê-lo. Seria como uma concubina. Davi tinha várias esposas, mas parece que para esta função aí nenhuma servia. Versículo 3. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisaque, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. A idade avançada de Davi, talvez algum problema que afetava a sua saúde, que gerava todo esse frio que ele sentia aí, impediu que ele tivesse relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei, se declarando rei, um dos filhos de Davi aqui. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Davi foi um guerreiro famoso pela sua capacidade militar, né? Mas Davi foi um fracasso no que diz respeito à família. E até por causa do pecado dele com a Batseba e contra Urias, esposo da Batseba, vieram várias consequências que se abateram sobre a família de Davi. Nós vimos um dos filhos se deitando com a meia-irmã, depois o outro irmão matando o meio-irmão por causa da irmã que tinha sido violentada. Aí Absalão se declara rei contra a autoridade do pai, procura até matar o pai. E se deita com as concubinas do seu pai, à luz, à frente de todo mundo, lá dentro de uma tenda, na terraço do palácio. Depois ele é morto. Então, uma sucessão de tragédias aí na descendência do Davi. Agora é o Adonias, e aqui é dito que o Davi nunca havia contrariado o Adonias, não era um pai com disciplina, que disciplinasse os filhos.
Isso é muito sério. Versículo 7. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeru, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. O general do exército estava apoiando o Adonias. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então houve uma parte dos servos de Davi que não apoiaram Adonias, apesar de outra parte apoiar. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos filhos do rei, todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão, porque o Salomão já havia uma profecia que o Salomão seria o rei. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Então Adonias se declarou rei sem nem se comunicar com o pai. Vá perguntar, agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e também a do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Inclusive, essa profecia foi dada pelo próprio Natã, que agora aconselha a Batseba, mãe do Salomão, a falar com o Davi. E aí ele está dizendo ainda para ela, dizer para o rei: por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva pelo Senhor, o teu Deus. Seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Ela falando agora com o rei. Mas agora Adonias se tornou rei sem que o rei meu senhor soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber de tua parte quem sucederá ao rei meu senhor no trono. De outro modo, tão logo o rei meu senhor descanse com os seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Então ela está consciente de que ela estava correndo risco de vida, ela juntamente com o Salomão. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram ao rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei, o profeta Natã, que era um conselheiro do rei há muitos anos já. E Natã lhe perguntou: ó rei meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Eles não dizem diretamente para o Davi que o Adonias, não chega dizendo que o Adonias se declarou rei. Primeiro eles perguntam se o rei estava sabendo, se o rei tinha declarado, se aquilo era uma decisão do rei. E aí ele continua dizendo, o profeta Natã, para Davi: hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e celebrando: viva o rei Adonias. Mas ele não convidou a mim, que sou o teu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei meu senhor fez, sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederá ao rei meu senhor no trono? Então o Natã confirma tudo o que a Batseba havia falado com o rei. Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele, a mãe de Salomão. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que, sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Davi confirma aí que agora ia declarar Salomão seu sucessor.
Então Batseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Nesse momento toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu designei para governar Israel e Judá. Então Davi ordena seus servos a declararem Salomão rei. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. Benaia era um dos sobrinhos de Davi. Agora assume o lugar de Joabe, aí como comandante. Ele vai assumir depois, posto pelo próprio Salomão. Assim se fará, que é o Senhor o Deus do rei, meu senhor o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom, como o rei havia mandado. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. Chifre era, na cultura judaica, símbolo de poder, de autoridade. Na tenda aqui, provavelmente a tenda da adoração, do culto a Deus, porque não tinha sido construído o templo, aquela tenda que o Moisés havia construído. Versículo 39. O sacerdote Zadok pegou na tenda, o chifre já foi lido, né? A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo acompanhou tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com o barulho. Um barulho grande lá, da coroação de Salomão como rei. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. Não era, para ele não ia ser muito boa, não. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula do rei. Queretitas e peletitas era a guarda pessoal, os soldados de elite do rei Davi. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Giom. De lá eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reino mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama. O rei Davi, no caso. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Agarrar-se às pontas do altar era para não ser morto, com medo de ser morto, porque supunha-se que as pessoas tinham respeito pelo altar, e o altar era símbolo de estar pedindo a proteção do próprio Deus, né? Verso 51. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não matará este seu servo pela espada. Então ele reconheceu Salomão como um rei. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão e lhe disse: vá para casa.
Salomão é rei. Instituído aí, declarado rei pelo próprio rei Davi, designado rei como sucessor de Davi no trono de Israel. Algumas coisas ainda vão afetar a família de Davi antes da sua morte. Nós vamos ler isso nos próximos capítulos. Tá certo? Vamos orar neste momento? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas muitas bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado a Deus pela vida, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela proteção. Obrigado pela noite de descanso, por acordar nesse novo dia, pela saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui meditando na palavra, alimentando nosso espírito, buscando a sua face em oração e orando uns pelos outros. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos por cada pedido que meus irmãos deixaram aqui nos comentários destes vídeos. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida, sobre o lar, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a saúde de cada um dos meus irmãos. E, ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus, alcança os nossos familiares não convertidos ou que estejam desviados com o seu evangelho e os atrai de volta para si em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, pelos familiares da irmã Raquel, aqueles casais pelos quais ela tem pedido oração. Ó Deus, que aqueles membros daqueles casais que ainda não são convertidos ou estão desviados, que sejam tocados pelo seu Santo Espírito e se voltem para o Senhor e compreendam o Evangelho de Cristo revelado na cruz a seu favor. Ó Deus maravilhoso, e que haja harmonia entre aqueles casais. Cuida, ó Deus, da mãe da irmã Raquel, dona Naíra, ó Deus, na sua idade avançada, com aqueles problemas de Alzheimer, que em momentos de alguma lucidez, algum lampejo de memória, ela lembre de Cristo e do que Cristo fez na cruz em seu lugar. E, ó Deus, que ela coloque a sua confiança no Senhor Jesus. Orienta as cuidadoras que cuidam dela, para que haja um ambiente harmonioso ali entre elas. Ó Deus maravilhoso. Rogamos por aquela irmã pela qual a sua serva pediu que vai fazer o transplante de córnea. Em nome de Jesus, dá êxito, coroa de êxito àquela cirurgia, para que ela seja bem sucedida. E aí nos lembramos da irmã Luzinete, que precisa, ó Deus, da cirurgia nos seus olhos também. Ó Deus, atrai para si os familiares da irmã Luzinete, atrai para si os filhos da irmã Maria Luzimar, sua nora também, todos afastados dos caminhos do Senhor. Cuida da saúde da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato. Ó Deus, traz para si, ó Deus, os filhos da irmã Marlene, os familiares da irmã Maria do Carmo. Ó Deus maravilhoso, todos temos os familiares da irmã Silvia, todos temos familiares não convertidos ou desviados dos caminhos do Senhor. Ó Deus, usa-nos, dá-nos sabedoria no momento oportuno para compartilhar o Evangelho da graça de Cristo com os nossos entes queridos. Manda os seus obreiros, servos do Senhor, na plenitude do Espírito Santo, para compartilhar a graça do Evangelho com os nossos familiares. Ó Deus, cuida dos enfermos. E aí nós nos lembramos da irmã Letícia, da irmã Valderice, da irmã Lídia. Cuida de cada um, orienta os médicos que estão tratando suas servas. Ó Deus maravilhoso, para que haja o tratamento adequado. Cuida do Paulo, ó Deus, pelo qual a irmã Luzinete pediu oração. Em nome de Jesus. Se ele ainda não entregou a sua vida ao Senhor, toca no seu coração. Opera na vida do meu primo Alex. Colocamos diante do Senhor a vida da esposa do pastor Zemar. Ó Deus, o Agostinho, a própria irmã Aldair, ó Deus, para que seja recuperada daquela aquelas fraturas na perna. Ó Deus, cuida de cada uma destas situações. Cuida da família do meu irmão Donizete, ó Deus, da sua própria vida, sustenta-lhe a fé, dá-lhe crescimento cada vez mais na fé, na graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós pedimos, graças à maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados,
a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que possamos compartilhar a sua bênção com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho por onde quer que nós formos, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.